vocês fazendo uma videoaula, só que hoje é sobre a disciplina de religião. Vamos falar sobre o que é religião. Religião, ele está fundamentado em costumes, valores e várias religiões sem preconceitos. O que significa isso? Fundamentos, porque é um estudo, é um conhecimento. Então é baseado no conhecimento e nos estudos que o povo, a humanidade tem. Nos costumes, significa cultura, diante da cultura de qualquer povo. Por exemplo, a Europa tem um costume, o Brasil tem outro costume. Os índios, os africanos, a Bahia, o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, assim, a gente vê esses costumes ou valores sendo de cada povo, de cada sociedade. Então, cada sociedade, ele possui um costume e uns valores dos comportamentos sociais que ali estão. E, principalmente, falar das várias religiões que existem no mundo, sem preconceitos. O que significa sem preconceitos? Sem a gente ter uma ideia, sem conhecer o que realmente é cada religião. Então, o estudo religioso, ele vem propor nós fazermos um estudo das principais religiões do mundo para vocês terem conhecimento, para diminuir os conceitos preconcebidos que a gente leva, ou que os outros dizem. Então, através do estudo científico, que a gente vai tentar tirar um pouco desses preconceitos que nós temos no dia a dia quando falamos em religião. E o Brasil é um país laico. O que significa país laico? É um país que não aceita nenhum preconceito, nenhum rigor diante de qualquer religião. No artigo da Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 6º, diz que todos os brasileiros têm direito de opinar por qualquer religião que seja. Pode ser umbanda, pode ser espiritismo, pode ser evangélico, pode ser católicos e assim sucessivamente. E é proibido haver qualquer tipo de preconceito sobre essas religiões aqui no Brasil. Nós brasileiros, somos livres para decidir que religião seguir. E não só os brasileiros, qualquer pessoa, qualquer estrangeiro que aqui mora, fica protegido pela lei. E vamos começar a falar sobre vida. O que significa vida? Vida vem do nome vita, em latim, que significa o que nasce e o que morre. E que está baseada em vida orgânica e inorgânica. O que é vida orgânica? É algo que nasce, cresce, reproduz e morre. Os animais, todos os animais, as bactérias, os vírus, tudo que nasce, cresce, reproduz e morre é tido como vida orgânica. E nós temos a vida inorgânica, que é o que não tem vida, o que nem cresce, nem nasce e nem morre. Por exemplo, os metais, né? Como por exemplo o ferro, a água, o ar, né? São constituições existentes no universo que faz parte de todo o planeta, mas não possui essa vida, essa origem vital de nascimento e morte. Nós temos com isso uma vida social. O que significa vida social? Significa nós dependemos sempre de um outro, de estar
estar com o outro, de estar sempre convivendo com outras pessoas. Isso é uma necessidade da própria vida, porque ninguém vive sozinho. A gente vive em sociedade, em grupo. Então, por isso que chama vida social. E essa vida social está baseada, essa convivência está baseada nos costumes e nos valores. Por isso que existem as leis naturais e as leis humanas. As leis naturais é quando a gente está relacionado a Deus. Quem é Deus? O que é Deus? Deus, na concepção religiosa da humanidade, ela é a inteligência suprema do universo, é a causa primária de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente, onipresente, onibenevolente. O que significa isso no conceito religioso? Significa que ele é onisciente, é conhecedor de tudo, ele é o que tem o conhecimento de todas as coisas, é possuidor do conhecimento de tudo que nós humanos não temos. Onipotente, ele é o poder supremo, né? Ele é todo poderoso, ele é o top dos tops, né? Ele é onipresente, significa que ele está presente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onibenevolente significa que ele é amor, ele é benéfico, ele só faz o bem, ele é amoroso com todos e com o universo. E a Deus, ele é o quê? Ele representa o quê para a humanidade? Porque foi criada essa palavra Deus. Em todas as culturas, em toda a sociedade, existe o acreditar no invisível. E esse acreditar no invisível, do que o homem não consegue explicar, que vem Deus. Deus é justamente para explicar o inexplicável. É para explicar o que nós não conseguimos explicar como consciência humana. E é através disso que surgiu a fé, que em latim significa fide. É a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como verdade. O que significa? Quando eu creio em qualquer coisa, que eu tenho aquela vontade interior de acreditar mesmo, com todas as forças, como o povo diz, em qualquer coisa que seja, isso vem ao nome palavra fé. E a fé está intimamente ligada a Deus na humanidade. E vamos ver no decorrer dos assuntos que esse Deus, todas as religiões têm. Por exemplo, as religiões do Oriente, Japão, China, eles acreditam em vários deuses. Porém, dentre desses deuses existe esse Deus onipotente, esse Deus supremo. Os africanos, né, acreditam nesse Deus superior, mesmo que há os outros deuses, como no candomblé. Vem os indígenas, que acreditam numa força superior da natureza, mesmo acreditando em vários deuses, como o fogo, como a água, que os índios acreditam. Então, gente, a religião, ela veio para mostrar os valores morais, para que possamos viver de maneira mais equilibrada possível com o próximo, de viver, Jesus diz, né, em Mateus, que o principal mandamento que nós devemos seguir é amar ao próximo como a ti mesmo, porque é através de olhar para o outro, de tentar entender, de se pôr no lugar do outro, que vamos conseguir ter o respeito, de ter o amor,
de ter caridade, né? Então, a religião é uma base para a convivência social. Vou passar um material para vocês aí, para vocês lerem, refletir e para vocês responderem algumas questões, beleza?